perguntar o que estava acontecendo, e só o Natanael que aparecia, e ele falava que as crianças estavam dormindo. Ora, para alguns vizinhos ele até chegou a comentar que, na verdade, já havia tudo acabado, e temos testemunha que também visualizaram ele com sangue nas mãos nesse momento. Mas a partir de então, quando a polícia chegou no local, ele desconversou totalmente. A todo momento ele falava que as crianças estavam vivas, elas estavam bem, tinham sido alimentadas, e sempre foi com esse discurso de que ele não queria que nenhum policial entrasse na casa, ou ele iria até a fogo na residência, e sempre o odor do botijão de gás muito forte, e também a polícia militar com a equipe do bombeiro estava sempre aferindo a medição, e de fato existia uma concentração que poderia colocar em risco, era real a possibilidade de explosão ali no local. Então, a polícia militar assumiu toda essa parte da negociação para que ele fosse rendido, e a gente ainda estava trabalhando com a possibilidade das crianças estarem vivas. Até então era uma situação de cárcere privado, a gente estava resguardando a possibilidade das duas crianças serem resgatadas com vida, até que a situação foi se prolongando, sem nenhuma prova de vida das crianças, sem ninguém, só a voz dele saía do interior da residência, e com o tempo as chances da gente realmente encontrar as crianças com vida foi decaindo, até que foi possível aferir com segurança a concentração de gás para que pudesse acontecer a abordagem dele, e foi o que aconteceu. Ele foi contido. Na sequência, as crianças já foram localizadas num quarto. Uma estava em cima da cama, a outra estava ao lado da cama, no chão, e toda aquela cena extremamente lamentável. E por toda a impressão que a gente teve do próprio cenário, e bem como do relato das testemunhas, a gente acredita que a morte dessas crianças teria acontecido ali por volta entre as 10 e as 11 horas da manhã. E todo esse tempo foi só um teatro dele em relação a isso do gás, e que elas estavam com vida e tudo mais. Quando elas foram localizadas, doutora, elas estavam com cortes na região do pescoço, é isso mesmo? Na verdade, uma das crianças estavam com um ferimento perfurante no pescoço, e outros dois de um outro lado, mas assim, superficiais, e a outra criança estava uma situação mais impactante, né? Estava realmente bem cortado o pescoço dela, quase chegando ali a decapitação dela. Esse pai, doutor, ele morava sozinho com as crianças? Na verdade, ele não morava com as crianças. Ele era separado da mãe das crianças, e ele esteve no local na segunda-feira, pediu para comer, e nisso essa ex-mulher entrou em contato com a atual mulher dele, narrando que ele estava lá, que era para ela ir lá buscar ele, e ela falou que não tinha condição de ir naquele horário e que ele ia pernoitar lá. Então ele não morava mais, não tinha nenhum vínculo com a mãe das crianças. Doutora, em relação a esse momento mesmo que ele foi até a casa, você acha que já era premeditada essa situação? A atual esposa falou alguma coisa a respeito de algum comportamento estranho, suspeito que ele já apresentava? Eles estavam separados há aproximadamente uns 9 meses. E teve uma separação conturbada, mas assim, já tinha algum tempo em que o relacionamento deles estava ok. Ele visitava as crianças, tinha um bom relacionamento com as crianças mesmo após a separação. As crianças tinham muito afeto por ele, inclusive uma tia que eu consegui conversar ontem falou que na segunda-feira que ele estava na casa da criança, a menorzinha ficava no colo dele o tempo todo. Então era uma relação bem afetuosa, não esboçava nenhum comportamento violento contra as crianças. Houve desentendimento entre o casal enquanto eles tinham um relacionamento, mas também tive a informação de que nesse período que ele teve na casa, ele chegou a conversar com a ex-mulher no sentido de querer reatar o relacionamento,
e ela falou que não tinha intenção, mas assim, não houve uma discussão, ele aceitou, foi uma conversa amigável entre os dois. E após isso, tanto é que ele ficou na casa e foi tudo tranquilo até o desfecho, né? Agora, as impressões que eu tenho disso é que ela também era um potencial alvo dele, porque quando ela foi sair para trabalhar de manhã, ele pediu para ela ficar, só que ela fez questão de ir ao trabalho e tudo mais, honrar o compromisso dela, mas só dessa conversa que ele teve com ela é um indicativo de que ela também era para ter sido uma das vítimas. Doutora, ele foi ouvido, ele falou sobre a motivação do crime? No momento, no local, eu estava presente, conversei com ele, ele simplesmente não falava nada, ele gemia, nada inteligível assim. E hoje eu estive também na delegacia para conversar com ele, expliquei para ele a situação, né? Falei, pelo menos honra a memória das suas filhas, né? Vamos fechar essa história. E ele, fiquei bem chocada com a reação dele. Eu mostrei a foto das meninas que eu tenho, né? As duas bem. Mostrei, ele falou que ele não conhecia aquelas crianças, que ele não tem filho. Falei da Janaína, ele falou que não tem ex-mulher, que ele não conhece nenhuma Janaína. Perguntei se ele esteve em Taquarituba, ele falou que não esteve em Taquarituba. E por fim eu perguntei qual era a última lembrança. Ele falou que não lembra de nada, não conheço a Janaína, não tenho filhos. Perguntei a última lembrança que ele tinha, ele falou que a última lembrança que ele tinha é quando ele estava trabalhando na roça. Doutora, e como que fica então agora as investigações a respeito disso? A perícia vai confirmar que ele realmente utilizou um objeto cortante, no caso, acho que é a faca, né? Isso. Nós apreendemos 3 facas na residência, uma tinha vestígio de sangue, que eu acredito que foi usada contra a vítima mais nova, e outras 2 que não tinham vestígios visíveis de sangue, que a gente vai depender da perícia para confirmar a presença ou não de substância sanguínea nelas. Mas, surto psicótico, realmente? Não nesse momento, não é algo que a gente está trabalhando e também não cabe a nós, nessa fase de inquérito também, vai ser uma demanda possivelmente que vai ocorrer na fase judicial, mas ele não tem nenhum histórico de surto psicótico, ele não passava por nenhum tratamento psicológico. As pessoas que conviviam com ele falaram que ele sempre teve um temperamento normal, trabalhador, responsável na casa, não foi encontrada nenhuma substância ilícita, então descartar a possibilidade que ele poderia estar drogado. O que foi encontrado foram 4 latinhas de cerveja e só, nada além disso. O doutor, ele era realmente o pai ou é o padrasto das crianças? Ele é o pai das crianças. Existia uma terceira criança na casa, quando a mãe saiu, ficaram 3 crianças e ele liberou essa outra criança, que na verdade era filha só da mãe, filha unilateral da mãe. Doutora, e essa ele liberou para ir à escola. Ele tinha passagens pela polícia, alguma ficha criminal? Ele não é do estado de São Paulo, então o que a gente tem em São Paulo que a gente conseguiu apurar é uma violência doméstica em 2017 na cidade de Chavantes contra a Janaína. E agora, então, o pedido de prisão já preventiva já foi liberado, a justiça já aprovou. Já converteu o flagrante em preventiva. E ele permanece preso. Isso, ele vai ser transportado provavelmente para o CDP de Cerqueira César agora. Doutora, a senhora que lida bastante com situações delicadas na polícia,